quero meditar com você nas bem-aventuranças. É um texto maravilhoso da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele nos fala como é feliz aquele que pertence ao reino dos céus. Deus realmente está preocupado com a nossa felicidade, preocupado com uma felicidade não conforme o mundo deseja, conforme nós às vezes achamos que é a felicidade, mas a felicidade de acordo com a sua vontade. E esse é o sentido básico da palavra bem-aventurança. A expressão é mostrar que como é feliz aquele que anda nos caminhos do Senhor, é altamente abençoado, agraciado pelo Senhor. Em Mateus capítulo 5, no verso 3, ele diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. Na medida em que a gente for olhando cada uma delas, você perceberá que didaticamente cada bem-aventurança está relacionada à outra, a uma conexão lógica e didática apresentada pelo Senhor Jesus. Nesse primeiro momento, eu quero falar sobre essa bem-aventurança. O que seria ser humilde de espírito, como o Senhor Jesus fala? Primeiramente, nós temos que entender que humildade aqui não tem nada a ver com condição financeira. Há muitas pessoas que elas não têm recursos financeiros, mas são extremamente arrogantes. E há pessoas que são ricas e elas são humildes. Não tem nada a ver com isso. O que Jesus está nos mostrando aqui, humildade, é de espírito. Observe então o texto. É a humildade do coração, do nosso ser, daquilo que envolve a nossa natureza interna, não materializada. É aquilo que nós somos realmente. Então esta humildade está relacionada a humilhar-se diante de Deus por conta dos pecados que nós cometemos diante do Senhor. E como que eu sou levado a esta humildade? Na medida em que eu estudo a palavra de Deus. Na medida em que eu entendo que o que a Escritura diz a meu respeito é verdade. E é que eu preciso reconhecer os meus pecados diante do Senhor. Se você ler lá depois o Salmo 32, Davi fala assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é coberta, cujo pecado é perdoado. Bem-aventurado é aquele que é perdoado, aquele que tem a sua iniquidade coberta. Nós somos felizes porque nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Cristo. Fomos perdoados por meio de Cristo. Mas isso não significa que nós podemos viver da maneira que quisermos. Nós agora, salvos pela graça, devemos buscar a santidade. Na medida em que nós caminhamos com o Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, e nós olhamos para o seu grande amor por nós. O quanto Ele nos ama apesar das nossas iniquidades, apesar das nossas transgressões. E aí então nós nos humilhamos diante dEle. Nos humilhamos através de Cristo diante do Pai. E aí nós confessamos ao Pai, por meio de Cristo, nosso caminho, nossa propiciação pelos pecados, aquele que realmente é o Senhor da nossa vida. Então nós nos humilhamos na sua presença e clamamos a Ele por misericórdia. Ao fazermos isso, então nós somos felizes e abençoados. E aí o Senhor Jesus diz que os que se humilham diante dEle, deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é conquistado pelos arrogantes, pelos legalistas, pelos que acham que merecem a salvação. O reino dos céus, ele é alcançado por aqueles que foram alcançados pela graça e que reconhecem que dependem completamente do Senhor. E é por isso que eles se humilham diante dele. Pense nisso. Próxima oportunidade falaremos sobre a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual a relação dessa bem-aventurança com esta anterior? Nós vamos ver isso na próxima oportunidade. Deus assim nos abençoe. Amém.